Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Estamos chegando agora a uma das últimas propriedades que nós veremos aqui dentro do nosso curso, tá bom? A gente já delimitou o escopo das nossas propriedades alguns vídeos para trás. E agora a gente vai começar também a falar então da tensão superficial, tudo bem? Bem, a tensão superficial, ela em si, não é uma propriedade de um fluido. A tensão superficial, ela é uma consequência da interação entre diferentes fluidos, tudo bem? Aí você vai falar, mas César, a gente conversou que dentro do curso de Mecânica dos Fluidos 1, nós não iríamos trabalhar com escoamentos multifásicos, que tinham várias, escoamentos de líquidos com gases, por exemplo. É verdade, nós falamos disso, mas é muito importante a gente falar da questão da tensão superficial, porque em muitas situações nós temos sim essa interface entre, por exemplo, uma fase líquida e uma outra fase líquida, ou ainda uma fase líquida com uma fase gasosa. E isso faz então com que a gente tenha esses dois tipos de fluidos diferentes interagindo, e isso cria alguns fenômenos muito interessantes. A gente não vai aprofundar o estudo desses fenômenos dentro desse curso, mas é muito importante que a gente pelo menos cite esses fenômenos e discuta um pouco sobre esses assuntos. Tudo bem? Bem, vamos lá. A gente já viu que a tensão superficial, aliás, nós já vimos que a viscosidade, a viscosidade, aquele atrito interno que existe nos fluidos, ela é consequência das forças de interação molecular que nós temos dentro do nosso fluido. Então, quando nós temos maiores forças de interação molecular, uma molécula interagindo mais com as suas moléculas vizinhas, então isso cria, como consequência no fluido, um arrasto. Se eu puxo uma dessas moléculas, ela vai conseguir transmitir essa força, essa tensão, no caso, para outras moléculas também, em função, Então isso acaba sendo o que a gente chama de viscosidade. Tudo bem? Só que isso tudo, quando a gente está pensando nessa análise de viscosidade, em geral, a gente está considerando só um tipo de fluido, a gente está dentro daquele fluido. Então, uma molécula, ela percebe essa interação que ela tem com todas as moléculas vizinhas. Tudo bem? Agora, se a gente se considera numa superfície que é uma transição entre, por exemplo, uma fase líquida e uma fase gasosa, se a gente considerar que a gente está bem nessa superfície que faz a transição dessas fases, então, uma molécula naquela região, ela não possui uma distribuição homogênea, no caso, dessas tensões, dessas forças intermoleculares. Isso porque, em uma das direções, ela vai encontrar um fluido que é similar a ela, e para o outro lado, quando ela olhar, ela vai encontrar um outro fluido com outros tipos de característica. Então, a interação com esse outro fluido vai ser diferente e, consequentemente, a gente vai criar um desequilíbrio de forças, tá bom? Um desequilíbrio de tensões que vai ter como consequência, então, a nossa tensão superficial, tá bom? Um desenho muito clássico que é feito, que eu vou fazer aqui também para tentar ilustrar, é quando a gente compara uma molécula no meio de um monte de moléculas similares a ela e quando ela também está na superfície, tá bom? Isso vai deixar bastante claro como essa distribuição ela deixa de ser homogênea, então a gente vai passar a ter uma força resultante agindo então voltada para dentro do fluido, no caso. Essa força, ela tem como consequência o fluido querer sempre se agrupar. Então a gente vai tentar, por exemplo, uma molécula de água, quando a gente tem uma gota de água, ela acaba fazendo aquele formato esférico que a gente conhece, uma bolha, uma gota, porque ela tenta então diminuir essa tensão. As moléculas elas tentam se aproximar uma das outras, elas têm essa adesão, essa coesão entre elas. O termo coesão é muito importante aqui porque ele vai estar justamente associado a essa necessidade do fluido, essa força do fluido que as moléculas do fluido têm para se aproximarem. Então essa coesão que vai existir. Tudo bem? Então essa coesão entre essas moléculas, essas forças que tentam aproximar uma molécula de outras similares, isso vai ser importante então para dar essa diferença entre um meio e o outro, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui e a gente discute um pouco mais sobre isso. Vamos lá! Olha só, turma, fiz um desenho aqui do que seria uma separação. Então nessa parte de baixo aqui a gente pode pensar, por exemplo, eu posso pensar que isso daqui é como se fosse um copo de água, tá? Eu não estou olhando para as bordas ainda, estou pensando só nessa minha superfície no meio do copo ainda, tá bom? Vamos deixar para discutir o efeito do vidro num próximo vídeo, tá? Então vamos pensar só nessa interação entre a água, moléculas de água que estão acumuladas aqui na fase líquida, e aqui ar, tudo bem? Então aqui eu tenho água
líquida. E ali em cima eu tenho ar, tudo bem? Olha só, se a gente pensar numa molécula que está aqui dentro desse meu volume de água, essa molécula daqui, por exemplo, vou pegar essa molécula daqui, minha molécula A, vou chamar isso daqui de molécula A. Esta molécula A, ela percebe as outras moléculas ao redor dela e ela é atraída por todas essas outras moléculas, tudo bem? Essa atração que existe, então, vai ter diferentes naturezas dependendo do tipo de fluido que nós estamos considerando, né? Mas essa, no caso, se a gente está falando de água, a gente pode pensar em pontes de hidrogênio que estão acontecendo, então essa molécula está sendo atraída pelas moléculas vizinhas, tá bom? Só que isso acontece em todas as direções, não só aqui no plano, mas em todo o meu volume, tudo bem? Toda uma questão tridimensional aqui, então ela está sendo também atraída para moléculas que estão para fora da lousa ou até para dentro da lousa, né? De uma maneira, está tudo num volume aqui. Então, como essa molécula está sendo atraída para todas as direções, de uma maneira resultante, ela ainda ficaria parada aqui, ela não se sente atraída preferencialmente para nenhuma das direções, tudo bem? Então, nesse caso, ela ficaria aqui, nessa condição. Só que veja que se a gente considerar agora uma molécula que está na superfície, né, na transição entre essa nossa fase líquida e a nossa fase gasosa, no caso o ar, a gente vai ver então que essa distribuição de tensões ela não é mais homogênea e agora sim ela vai ter uma direção resultante. Olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, a minha molécula B que está bem na superfície. Olha o que acontece com ela. Agora, essa nossa molécula B que está aqui na superfície, ela está sendo atraída para as outras moléculas de água que circundam ela, só que ela só encontra moléculas de água quando ela olha para dentro do fluido. Quando ela, entre aspas, olha para essa parte superior aqui que ela tem ar, as interações que essa molécula de água vai ter com outras moléculas aqui em cima são muito, muito menores. É claro que no ar nós também temos moléculas de água, nós temos vapor de água dentro dessa mistura gasosa que é o ar. Só que não tem nem como comparar a quantidade de moléculas que nós temos aqui nessa região superior com a região inferior, que é água líquida no caso. Então, é claro que a gente tem então uma densidade muito maior aqui para baixo, então a intensidade dessas forças, dessa coesão molecular aqui virada para baixo vai ser muito maior. A consequência é que essa molécula B, ela vai estar então associada a ela uma espécie de tensão, ela vai estar associada para cá uma força resultante para baixo aqui, né? Então se você tentar pegar essa molécula e tirar ela daqui, você vai sentir que essas forças vão puxá-la de volta. Isso tudo vai agir similar a uma espécie de membrana. É como se isso daqui é a nossa superfície. Essa minha linha aqui eu defini. Essa aqui é a nossa superfície. Então essa nossa superfície, ela vai agir como se ela fosse uma membrana elástica, que na hora que você faz uma força, você deforma ela. Tudo bem? Isso daqui é esse fenômeno que permite, por exemplo, que alguns insetos consigam ficar boiando na água. Então não é uma questão só de boiar, né? É uma questão de que realmente, na hora que eles se apoiam sobre a superfície da água, eles criam pequenas deformações na superfície da água, mas eles de fato não chegam a afundar, né? Essas deformações que fazem, então, conseguem segurar o peso. É a própria tensão superficial que evita que esse inseto, no caso, afunde. Tudo bem? Nós vemos então que a tensão superficial ela vai ser causada, e por que a gente chama de tensão superficial? Tensão no sentido de que é uma força dividida, né, por alguma coisa. A gente costuma chamar a tensão uma força dividida por uma área. No caso, a tensão superficial, quando a gente for tratar dela, a gente vai tratar da tensão superficial, ela vai ser uma força, só que por unidade de comprimento, tudo bem? Que vai ser a unidade de comprimento que vai delimitar essa nossa superfície, tá bom? Então ela não vai estar associada à área da sua superfície, mas sim ao contorno da sua superfície. Isso vai ficar um pouco mais claro nos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo fazendo alguns exercícios sobre o tema, tá bom? Agora eu não vou fazer continha nessa aula, eu quero mais trazer o conceito físico mesmo, que vai ser então consequência do quê? Dessa diferença entre como que uma molécula de água, ou de água ou de qualquer outro fluido, como que essas moléculas elas interagem com moléculas do mesmo fluido e de um outro fluido que está em contato, tá bom? E isso vai ser muito importante. De novo, a gente vai chamar então de coesão essas forças de moléculas para moléculas similares,
tá? E a gente vai ver depois que vai ser muito importante também a gente lidar com outro tipo de interação que vai ser com moléculas de uma outra natureza, de um outro tipo de material, seja ele até um fluido ou um sólido no caso. E a gente vai chamar essas forças também de adesão, tá bom? Que é como que, por exemplo, uma molécula de água vai ser ou não atraída por uma placa de vidro, por exemplo. Então, essas questões vão ser importantes para a gente depois definir um outro fenômeno que a gente vai falar mais para frente numa aula futura, que a gente vai falar sobre o fenômeno da capilaridade, por exemplo. Tá? E justamente essa questão da adesão da água com outros tipos de material é o que vai dar origem a fenômenos e outras substâncias que nós chamamos, e são muito conhecidas, né? Que são substâncias ou materiais com propriedades hidrofílicas ou hidrofóbicas, tá? E isso tem uma série de propriedades, é uma tecnologia bastante interessante que pode ter muitas aplicações, tá bom? Mas retomando para cá, o conceito de tensão superficial, como eu já estava falando, é isso, não é então uma propriedade de um fluido, mas é uma propriedade dos fluidos e está associado então à diferença entre as interações intermoleculares de um fluido, né, de uma molécula de um fluido com outras moléculas do mesmo fluido e dessa molécula com moléculas de um outro fluido. É essa diferença que nessa situação, quando você está dentro ou na superfície, na interface entre esses fluidos, vai criar então essas forças, no caso, essas tensões, essas forças distribuídas que vão ter como consequência uma série de fenômenos, tá bom? A tensão superficial, que nem a gente está falando aqui, ela é então consequência dessa interação molecular. Que nem a gente já viu naquele nosso vídeo lá de viscosidade, a gente viu que a viscosidade ela tem uma influência da temperatura que é muito alta. Então, quanto maior é a temperatura do nosso fluido, maior é o nível de agitação térmica das nossas moléculas, e isso então faz com que nós tenhamos uma menor viscosidade. Porque quanto mais agitadas as nossas moléculas, pelo menos no fluido, no líquido, quanto mais agitadas estão as nossas moléculas, menor é a interação de uma molécula com uma molécula vizinha, no caso, com uma molécula ali próxima. Tudo bem? Porque ela está tão agitada que ela passa muito rápido e eu não tenho como trocar tanta energia, tanta informação, tanta quantidade de movimento entre essas duas moléculas. O mesmo vai acontecer aqui com a nossa tensão superficial. Quanto maior for a nossa temperatura, mais baixas vão ser as nossas tensões superficiais. Isso porque menores vão ser as interações diretas de uma molécula com a outra, de forma que a diferença entre essas tensões de um lado e do outro vai acabar, consequentemente, sendo menor, tá bom? Então, quanto maior for a temperatura, menores vão ser os efeitos da nossa tensão superficial, tá bom? Mas vamos encerrar esse vídeo por aqui e no vídeo que vem a gente vai falar sobre um fenômeno muito interessante que é a capilaridade. Então a gente vai começar a trazer então, essa questão da adesão entre as moléculas de água, aliás, da coesão entre essas moléculas de água e também da adesão entre essas moléculas e outras moléculas, no caso de outras superfícies. E uma consequência, então, por exemplo, vai ser o efeito de capilaridade. Tudo bem? Mas vamos deixar isso, então, para o próximo vídeo. Vejo vocês lá. Até mais!